Idade do Amanhecer. A Era do Amanhecer é uma época na história do mundo conhecido. Foi a primeira época histórica, terminando cerca de 8.000 anos atrás e estendendo-se para trás nas brumas do tempo antes da Era da Humanidade. Poucas informações sobre ele sobreviveram, mesmo em lendas. Os humanos não viveram em Westeros durante grande parte da Era do Amanhecer. Por séculos além da conta, o continente foi habitado apenas por duas raças não humanas, os Filhos da Floresta e os Gigantes. Os Filhos eram um povo pequeno habilidoso em magia, empunhando armas feitas de madeira, osso e vidro de dragão, obsidiana, que eles usavam para fazer pontas de flechas e adagas afiadas. Mais tarde, eles foram chamados de Filhos da Floresta pelos humanos, porque quando adultos não eram mais altos do que uma criança humana em altura, e preferiam viver nas florestas e cavernas profundas, construindo aldeias escondidas nas árvores. As crianças adoravam divindades conhecidas como os deuses antigos da floresta, os espíritos incontáveis e sem nome de cada árvore, rocha e riacho. Segundo a lenda, cerca de 12.000 anos atrás, os primeiros homens migraram para Westeros, assim chamados porque foram os primeiros humanos a se estabelecer no continente. Os primeiros homens atravessaram Essos usando uma ponte terrestre, conhecida como Braço de Dorne, no canto sudeste de Westeros. Eles colonizaram as planícies e derrubaram florestas para madeira e para limpar novas terras. Isso os levou a entrar em conflito com os Filhos da Floresta indígenas, particularmente quando eles cortaram os represeiros em que os filhos esculpiram os rostos, conhecidos como Árvores do Coração, que eram sagradas para os deuses antigos. As guerras dos primeiros homens e dos Filhos da Floresta duraram milênios. Os filhos eram muito habilidosos, lutadores ferozes e habilidosos em poderes mágicos, mas os primeiros homens eram mais numerosos, fisicamente maiores e mais fortes, possuíam guerreiros montados em cavalos e introduziram armas feitas de bronze, que, embora não tão afiadas quanto o vidro de dragão, é muito mais resistente para espadas longas e armaduras. Em desespero, os sábios das crianças, conhecidos como Grenseers, usaram seus poderes mágicos para invocar o Martelo das Águas, os oceanos se ergueram e quebraram o Braço de Dorne, destruindo a ponte de terra entre Westeros e Essos, deixando uma cadeia de ilhas na qual as eras posteriores são conhecidas como Stepstones. No entanto, era tarde demais, pois os primeiros homens já tinham uma posição firme no sul de Westeros. Mais tarde, os filhos tentaram chamar novamente o Martelo das Águas para impedir que os primeiros homens passassem para o norte, mas foram apenas parcialmente bem-sucedidos, conseguindo inundar o estreito istmo que leva ao norte conhecido como Gargalo e o transformando em um pântano quase intransitável. Mesmo assim, enquanto os filhos foram perdendo gradualmente, nessa demonstração de seus poderes, líderes mais sábios prevaleceram entre os dois lados, cansados do derramamento de sangue. Cerca de 10.000 anos atrás, os líderes dos primeiros homens e os Filhos da Floresta se reuniram na Ilha das Faces no centro do Lago Óleo de Deus para fazer uma paz duradoura entre as duas raças, posteriormente conhecido como o Pacto. Nos séculos seguintes, os primeiros homens e os filhos muitas vezes se tornaram aliados leais, e os primeiros homens até adotaram a religião dos filhos, adorando os deuses antigos nos rostos esculpidos em represeiros. Para mostrar uma aliança, cada represeiro da Ilha das Faces tinha um rosto esculpido. A assinatura do pacto significou o fim da Era do Amanhecer em Westeros. A nova era que começou depois foi conhecida como a Era dos Heróis, durante a qual, cerca de 8.000 anos atrás e 2.000 anos após a assinatura do pacto, a longa noite caiu sobre o mundo, e os caminhantes brancos saíram do mundo não mapeado. Terras de Always Winter no extremo norte, levantando um exército de mortos para guerrear contra os vivos. Nos livros, praticamente nada se sabe sobre os eventos que cercam a Era do Amanhecer. Mesmo os eventos da Era dos Heróis, incluindo a Longa Noite, a derrota dos caminhantes brancos e a elevação da muralha, são considerados principalmente lendas, e a Era do Amanhecer é milhares de anos mais velha do que aquela era. A Era dos Heróis terminou há 6.000 anos com a invasão ândala de Westeros, e os ândalos introduziram o primeiro sistema de escrita verdadeiro em Westeros. Tudo o que veio antes disso dependia principalmente da tradição oral. Mesmo assim, os primeiros homens da Era dos Heróis possuíam pelo menos um sistema básico de runas para marcar túmulos e produziram ruínas de castelos e assentamentos que dão alguma validação das tradições orais e do folclore. Em contraste, não há praticamente nenhuma evidência sobre as histórias da Era do Amanhecer, mesmo a tradição oral é muitas vezes vaga e superficial na melhor das hipóteses, muito conhecimento sobre as culturas ou civilizações que existiam durante essas eras perdidas de antes foi destruído durante o cataclismo da Longa Noite. Os povos que vivem em Essos e outras terras não usam exatamente o mesmo cálculo de épocas e eras históricas, embora também falem vagamente da Era do Amanhecer como o período mais antigo da história humana.
Porque Essos não tinham um pacto correspondente com os filhos da floresta de Westeros ou uma invasão ândala, eles não tinham uma Era dos Heróis correspondente. A Era do Amanhecer em Essos é geralmente entendida como tudo antes da Longa Noite 8.000 anos atrás, que foi um cataclismo global e também afetou Essos, desde a região das modernas cidades livres até It no leste distante. A lenda dos Rhoynares diz que o rio Rhoyne congelou até o sul de seu afluente, o rio Selhoru, aproximadamente tão ao sul quanto os degraus. Estes foram geralmente seguidos pelo período em que o Império Giscari era o poder dominante em Essos, a oeste das Montanhas dos Ossos e não incluindo Yti, cerca de 8.000 a 5.000 anos atrás, e então o período em que o Valeriano Frealdo usou seus dragões para conquistar a maior parte de Essos, metade do mundo conhecido, 5.000 a cerca de 400 anos atrás, e, finalmente, a era atual após a perdição de Valíria, 4 séculos atrás. Os humanos parecem ter vindo de Essos para Westeros, mas de onde os humanos vieram antes disso é pura especulação, desaparecendo em várias explicações religiosas ou lendárias. Várias civilizações diferentes conhecidas em Essos têm reivindicações rivais de serem as mais antigas, embora, se fossem, deveriam estar em sua infância durante a Era do Amanhecer, antes da Longa Noite, 8.000 anos atrás. Os valerianos eram relativamente jovens, uma sociedade de pastores simples até descobrirem dragões nos vulcões ao redor de sua terra natal cerca de 6.000 a 5.000 anos atrás, então eles não se originaram na Idade do Amanhecer. Aqueles com reivindicações particulares de se estender até a Era do Amanhecer são Yti, Karthut e o Império Giscari. Destes, apenas o Império Giscari possuía um registro escrito que se estendeu o suficiente para servir como prova confiável de que era o mais antigo, e que se originou na Era do Amanhecer. No entanto, ainda era jovem quando o desastre aconteceu. Yti afirma que teve um império ainda mais antigo por muitos milhares de anos antes disso, mas que foi destruído durante a Longa Noite e teve que ser reconstruído. As histórias deste Império do Amanhecer são fabulosas e aparentemente principalmente lendas, cheias de imperadores que viveram durante séculos e guerreou com deuses. Ainda assim, apenas algumas gerações separaram a fundação confirmada de ambos, ou de Giz um pouco antes da Longa Noite e Yti um pouco depois. Em última análise, o Império Giscari foi exterminado pelo Valeriano Frealdo 5.000 anos atrás. No entanto, enquanto o Império Dourado de Yti teve uma contínua civilização nos últimos 8.000 anos desde a Longa Noite. O livro de Fontes do Mundo de Gelo e Fogo, 2014, revelou apenas um pouco mais da Era do Amanhecer, já que a maior parte do conhecimento sobre ela é simplesmente esquecida ou nunca foi registrada, e existe apenas como um fragmento de lenda aqui ou ali. Nos tempos antigos, o nível do mar costumava ser muito mais alto do que é agora. Os invernos de anos parecem ter retido água suficiente como gelo que levou à desertificação severa em certas áreas e à expansão das costas. O Mar de Dorne que separa Dorne das Terras da Tempestade costumava ser uma grande região de pântanos salgados, mas depois foram completamente inundados pelo oceano. O grande reino conhecido como Patrimônio de Ircon floresceu uma vez nas planícies a noroeste de Yti, mas situado no lado leste dos Ossos a Sotavento. Em épocas posteriores as terras secaram e se transformaram no grande mar de areia, e tudo o que resta de Ircon são suas cidades-colônia a oeste, fundadas como fortalezas para guardar as passagens nas montanhas. A civilização como o mundo a conhece começou nas vastas planícies e vales fluviais do centro de Essos, na porção ocidental do que mais tarde se tornaria conhecido como Mar Dothraki, embora os próprios Dothraki sejam uma raça mais jovem que só cruzou o oeste sobre o Bom Montanhas milhares de anos após a Era do Amanhecer. As poucas lendas desta época dizem que existiu em tempos um vasto mar interior no coração dos prados, conhecido como Mar de Prata. As costas e os vales dos rios ao redor deste mar interior são onde os primeiros humanos conhecidos deixaram de ser caçadores-coletores para praticar a agricultura. Eles passaram a ser governados pelas lendárias, se não míticas, rainhas pescadoras, uma linha matrilinear que governava a partir de um grande palácio flutuante de madeira que gradualmente percorria as costas do Mar de Prata. Depois de muitas gerações, as rainhas pescadoras acabaram morrendo, mas seus domínios foram cercados por outras tribos e povos, incluindo provavelmente os ancestrais dos primeiros homens, os ândalos e os Rhoynares. Outros povos próximos incluíam os Homens Peludos, a Cidade Perdida de Liber, os Cimeri, os Gips, os Zocora, os Caati e os Sarnori. Pelo menos alguns deles estavam em contato com as rainhas pescadoras e podem ter estado sob sua hegemonia, ou pelo menos sua esfera de influência. Ao longo das eras, o grande Mar de Prata interior, que já havia visto o alvorecer da civilização com as rainhas pescadoras, secou principalmente. Hoje, tudo o que resta é um pequeno corpo de água diretamente ao norte de Meeren, atravessando centenas de quilômetros de planícies.
As rainhas pescadoras e esses outros povos primitivos que se estabeleceram ao redor do mar interior podem ter sido os primeiros que foram civilizados no sentido de que construíram vilas e cidades e praticaram a agricultura, embora aparentemente não fossem civilizações plenas no sentido do Império Guiscari ou Ite. Ao contrário desses outros, eles não parecem ter desenvolvido um sistema de escrita ainda para registrar histórias, ou seja, como as primeiras culturas da Idade do Bronze da Vida Real, assumindo que as rainhas pescadoras realmente existiram. Esses povos antigos eram muito diversos em cultura e etnia, migrando de quaisquer terras desconhecidas em que viviam durante os incontáveis séculos anteriores. Os homens peludos eram aparentemente os ancestrais dos Ibbenezes. O povo de Liber tinha dois cultos, um que adorava uma deusa aranha e outro que adorava um deus serpente, cujos seguidores lutavam constantemente entre si. Os Cimeri eram de pernas longas e acredita-se que tenham sido as primeiras pessoas conhecidas a forjar ferro, embora os Roinares também tenham sido um dos primeiros a descobrir a forja de ferro. Os Cimeri viviam em reinos montanhosos, talvez no sopé sul das montanhas pintadas. Os Jip carregavam escudos de vime feitos de capim alto e enrijeciam os cabelos com cal. Os Zocora eram um povo de pele morena e cabelos brancos que iam para a guerra em carruagens. Os Kaati eram os ancestrais dos Karteen e viviam em cidades-estados a sudeste. Esses foram os povos mais significativos da Era do Amanhecer, embora possam ter havido muitas dezenas de outros, em seus próprios cantos das terras, que não são mais lembrados. O maior dos povos ao redor do Mar de Prata na Era do Amanhecer, no entanto, eram os Sarnori. Em sua própria língua, eles se autodenominavam Tagaes-Fen, que significa homens altos. Os Sarnori eram de pele morena e cabelos escuros, altos em estatura e membros longos, e eles andavam em carruagens para a batalha. Eles podem ter sido semelhantes aos Zocora, que também andavam em carruagens e eram de pele marrom, embora os Zocora tivessem cabelos brancos. Após o colapso das rainhas pescadoras, os Sarnori conquistaram e assimilaram os Cimeri, os Jips e os Zocora. Segundo a lenda, os Sarnori foram liderados por seu rei-herói o Choramai, o Incrível, filho da última das rainhas pescadoras, que se casou com as filhas dos maiores reis e senhores do Cimeri, Jips e Zocora, e teve descendentes. Por cada um deles, não está claro se o Choramai era uma pessoa real, ou um conglomerado por tradição oral de vários reis, e seu harém de esposas uma metáfora de como os Sarnori absorveram esses outros povos. Enquanto isso, a expansão e consolidação do Sarnori fez com que os outros povos que viviam nas margens das planícies se deslocassem para fora. Isso pode ter sido o que levou os primeiros homens a migrar para Westeros, enquanto os ancestrais dos Ândalos e Roinares foram empurrados para o oeste, na região das últimas cidades livres, os Ândalos no norte, os Roinares no sul. Os remanescentes dos homens peludos foram exterminados, ou aparentemente mais tarde se mudaram para a costa mais ocidental que mais tarde se tornou Andalos, séculos depois para serem exterminados pelos Ândalos quando migraram para Andalos da península de Axé ao norte. Até os dias atuais seus descendentes, os Ibbenezes, vivem apenas na grande ilha congelada Ibe, a nordeste do Mar Dothraki. Milhares de anos depois, a ascensão de Valíria fez com que os cautelosos Ândalos começassem a migrar para Westeros 6.000 anos atrás, e quando mais tarde os Valirianos em seu auge derrotaram os Roinares, seus refugiados fugiram para Dorne 1.000 anos atrás. Os Kaati ao sudeste também lutaram extensivamente com os Sarnori nos tempos antigos, mas suas cidades-estados tendiam a perder mais do que ganhavam e foram gradualmente empurradas cada vez mais para o sudeste em terras cada vez mais pobres. A seca geral das terras nos milênios subsequentes levou à desertificação nesta região, assim como o tempo passou, promovendo seu declínio. Eles fizeram o possível para fazer novas cidades-colônia lá, mas mesmo com extensos projetos de irrigação, eles já estavam a caminho do colapso interno quando a perdição de Valíria atingiu 4 séculos atrás. Suas enfraquecidas cidades-estado a leste da Baía dos Escravos não tinham chance de resistindo às hordas Dothraki, que os exterminaram. Sem seus projetos de irrigação, a pouca vida que a região poderia sustentar evaporou, transformando verdadeiramente aquela região no deserto vermelho. Uma cidade-colônia sobreviveu, no entanto, na costa do lado oposto dos desertos, que os Dothraki não atravessariam, Kartat. Estranhamente, enquanto as outras colônias Kaati foram todas exterminadas após a perdição, a perda das frotas valirianas que patrulhavam o Mar de Verão levou ao ressurgimento de Kartat, com um domínio nos estreitos que comandavam todo o tráfego oeste-leste no Mar de Jade e as riquezas de Ite. Os Karteen dominaram o comércio marítimo oeste-leste e tornaram-se fabulosamente ricos, embora ainda sejam um remanescente estranho do que o povo Kaati muito maior costumava ser. Após a longa noite e o fim da Era do Amanhecer em Essos, 8.000 anos atrás, a civilização floresceu em todo o continente. Os Sarnori estabeleceram uma confederação frouxa de cidades-estados conhecidas como o Reino de Sarnor, embora tivessem seus próprios reis, vagamente sob um alto rei.
Seu poder se equilibrava com outros impérios em ascensão, como o poderoso Império Giscari, que havia surgido a sudeste, mas que estava se espalhando para o norte a partir da costa. Muito tempo depois, o domínio valeriano surgiu cerca de 5.000 anos atrás. Sarnor se estendia do norte dos valerianos no oeste ao norte dos Giscari no leste, e foi arrastado para a série de 5 grandes guerras entre eles. Outras regiões mais distantes desenvolveram civilizações sofisticadas em seu próprio ritmo. As Ilhas de Verão, separadas de Westeros e Essos por vastas extensões do Mar de Verão, desenvolveram grandes cidades e frotas comerciais sem contato externo. De fato, eles não tinham conhecimento do mundo exterior por muitos milênios. Mapas antigos de seus templos mostram apenas as Ilhas de Verão, cercadas por um oceano que abrange o mundo, supondo que fossem as únicas pessoas existentes. Durante o auge do Império Giscari, entre 8.000 e 5.000 anos atrás, um navio comercial Giscari desviado do curso por uma tempestade pousou em uma das ilhas, tornando-os cientes do mundo exterior. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!